E aí você vai fazer o ENARI, o Exame Nacional de Residência Médica, mas não sabe como é que organiza os seus certificados para participar desse processo seletivo? Ou então você ainda está dentro da faculdade e quer saber como organizar os seus certificados para não perder essa vaga de residência médica que é tão concorrida. Porque se você não souber organizar os certificados, você pode comprometer seriamente a sua aprovação, porque você não tem esses pontos que vão fazer você conquistar a sua tão sonhada vaga em cardiologia, em clínica médica, em cirurgia, no que você quiser, tá bom? Então, esse vídeo aqui é justamente um tutorial para que você saiba se você tem certificados válidos e você saiba preparar o seu currículo para participar desse processo seletivo, tá bom? Se você tá chegando agora aqui nesse canal, seja muito bem-vindo ao Diário da Pesquisa. E o Diário da Pesquisa é um canal que tem um único objetivo, que é te ajudar a construir um currículo de destaque para você passar na sua residência dos sonhos, tá bom? Se você tá chegando aqui e também não me conhece, prazer. Eu me chamo Clara Aragão, sou especialista na construção de currículo para residência, tá? Já ajudando mais de 300 alunos da área da saúde a conquistarem esse objetivo de crescer o seu currículo, tá? E justamente o tema do nosso vídeo de hoje é sobre como organizar um currículo da residência para enviar para o ENARI, como você organiza os seus certificados e você responde o seguinte dilema, né? Será que os seus certificados, eles são realmente certificados válidos? Será que o que você está fazendo hoje aí no seu dia a dia da sua faculdade, ele é realmente um ponto que tá somando ou só tá ocupando o seu tempo, tá bom? Então, hoje é justamente sobre isso que nós vamos estar falando hoje aqui, tá? E se você tá entrando aqui nesse vídeo, nesse tutorial, mas ainda não sabe o que é o ENARI, bora contextualizar um pouquinho, tá? Então, Clara, o que é o ENARI e por que eu tenho que me preocupar com ele, certo? Então, o ENARI, pessoal, é justamente o Exame Nacional de Residência e ele é conhecido, certo? É uma avaliação, é uma empresa hospitalar que tem o objetivo de quê? De fazer com que os hospitais, certo? Do Brasil inteiro, eles façam uma única prova de residência e que o hospital ele não tem que fazer um processo seletivo único, certo? Então, é uma empresa que vai promover o ENARI tipo o Enem, certo? Nós passamos pelo etapa do Enem, mas agora temos o ENARI, tá bom? E aí, o ENARI é sempre importante lembrar que ele não é restrito à área médica, então o ENARI ele também é aplicado para as residências multi e uniprofissional, então as residências da faculdade de odontologia, da faculdade de enfermagem, da faculdade de nutrição, tá? Então, essas pessoas das outras áreas da saúde também participam e vão precisar preparar o seu currículo para o ENARI. E se você tá aqui me assistindo e você é de alguma dessas áreas, não é da área da medicina, mas é dessas áreas, sabe que esse vídeo também é para você. Mas o principal ponto do ENARI é ele ser justamente uma prova unificada, uma prova em que as instituições, elas façam e que não precisem demandar tempo e custos para a realização dessa prova, tá bom? Cara, um ponto muito importante, onde é que entra o currículo? Onde é que entra o currículo no ENARI? Qual é o peso que ele tem? Então, basicamente, o ENARI, ele é uma prova objetiva na primeira etapa, porém, a segunda etapa, ela é a análise curricular, que é basicamente o quê? Justamente a análise de tudo o que você fez na sua graduação. E essa segunda etapa, ela é decisiva para você ser aprovado. Então, não basta somente você fazer uma boa prova, não basta somente você acertar muitas questões. Você tem também que ter um bom currículo, porque assim como vocês, outras pessoas vão acertar a mesma quantidade de questões. Outras pessoas vão empatar com você, certo? E aí, quem vai conquistar a vaga, gente, é uma questão de média, certo? É também quem vai ter a maior nota, maior pontuação na segunda e na primeira etapa, tá bom? Então é por isso que é tão importante você se preocupar em construir um bom currículo. Cara, o que acontece comigo se eu não preparar um bom currículo? Se eu não souber organizar os meus certificados e apresentar, certo? Os meus certificados nesse processo seletivo. Então, assim, é uma questão meio que simples. Você corre sérios riscos de perder a sua vaga nesse processo seletivo tão concorrido. Então, assim, é matemática simples. Quem tem publicação, quem tem artigos, quem tem iniciação científica, ela vai tirar uma nota maior que a sua. Se vocês acertarem a mesma quantidade de questões, ela vai passar na sua frente. Então, assim, não tem muita subjetividade nisso, certo? O ENARI, ele é muito claro com relação à pontuação. O currículo, ele vai responder 100 pontos, tá bom? E aí, isso é algo que você precisa estar se preocupando. E hoje, justamente, eu separei justamente para falar de organização. Como assim, cara? Você saber apresentar e disponibilizar os certificados que você já fez. E se você quiser aprender como conquistar, certo? Como
estar apto a participar de cada atividade, como publicar trabalhos, como alcançar cada item do seu currículo, eu tenho, certo, um canal lá no Instagram e aqui também no Diário da Pesquisa, você pode seguir, é o @Diário da Pesquisa _, tá? E aí, você pode me seguir lá que eu vou te mostrar como você alcançar cada oportunidade. E o vídeo de hoje é justamente para aquelas pessoas que já alcançaram essas oportunidades, já alcançaram esses itens, porém, não sabem organizar o formato correto para apresentar no Enari. Porque é o que acontece muito, certo? Você fez lá a sua monitoria, esse vídeo é para aquela pessoa que já fez a monitoria, tá com certificado de monitoria, mas não sabe enviar esse certificado no formato correto. E aí, é igual a mesma coisa de você, infelizmente, não ter feito. Porque se você fez a monitoria, mas não recebeu um certificado válido, ou você não enviou esse certificado no formato correto, você não fez nada, infelizmente. Você não vai receber a pontuação de fazer monitoria, tá bom? Mas, voltando aqui, um ponto muito importante aqui. Se você quer saber como alcançar cada item do seu currículo, clica lá e me segue lá no Instagram, no @Diário da Pesquisa _, está aqui abaixo, tá bom? E lá eu tô divulgando dicas todos os dias. E também queria pedir que se você assistiu esse vídeo aqui até agora, por favor, não deixa de dar o like aqui no vídeo, tá? E de se inscrever nesse canal, que toda semana nós estamos divulgando novos vídeos aqui no YouTube, tá bom? Mas vamos mostrar aqui como vai funcionar. Basicamente, hoje, aqui agora, eu vou abrir a plataforma do Enari e vou te mostrar como é que você vai organizar o seu currículo. E depois nós vamos abrir o edital e eu vou te mostrar os principais pontos relevantes na hora de apresentar, certo, esse teu currículo, tá? Então vamos aqui rapidinho abrir esta plataforma. Então, gente, estamos aqui na plataforma do Enari, certo? Essa plataforma aqui, ela vai aparecer para as pessoas que já realizaram a sua inscrição e que vão fazer essa prova agora nesse ano 2022, tá bom? E você vai observar que você faz a inscrição e você tem acesso, certo? A justamente um painel em que tem o seu candidato, seu número de inscrição, alguns dados seus e a especialidade que você quis fazer a sua inscrição. E você vai observar que tudo que aparece lá no edital, aqui está para você marcar. Então, por exemplo, cada componente do seu currículo, você vai ver que tem a determinada pontuação e que aqui você vai marcar justamente qual a pontuação que você tem. Então, por exemplo, programa ou projeto de extensão na área da saúde devidamente cadastrado na pró-reitoria ou coordenação de extensão da instituição de ensino superior, tá? Então, você vai colocar aqui que se você já fez um projeto de 30 horas, 2 projetos de 30 horas e vai marcando, ok? E aí, no final, ele vai te dar uma determinada pontuação. Então, eu fiz essa inscrição fictícia só para mostrar para vocês, tá? Tem aqui o provável e outras provas que vão requerer também uma pontuação extra no edital. E aqui, certo, está envio da documentação. E aqui abaixo, certo, nos documentos enviados, você vai observar que tem aqui itens para você selecionar e enviar o arquivo correspondente. E aqui, justamente, gente, que muitas pessoas caem e erram e pedem pontuação de atividades que ela fez, de atividades que ela realizou. Então, como vocês podem observar, certo? Aqui no Enari você não precisa preparar um currículo lá, você não precisa preparar um currículo vitae. O que é que você precisa? Você precisa enviar a documentação correspondente a cada tópico desse aqui, tá bom? Cara, mas como é que eu sei o arquivo correto a ser enviado nesta bendita plataforma? Então, para você entender qual o arquivo correto a ser enviado, nós precisamos ir olhar um pouquinho justamente como é que está no edital. Mas basicamente, mais uma vez aqui, repetindo, vamos supor que você fez uma monitoria. Você vai clicar aqui em monitoria e vai escolher o arquivo do seu computador referente a esta monitoria, certinho? Então veja que é algo bem simples. Agora você precisa preparar tudo do formato correto. Então, gente, esse aqui, certo, é o edital do Enari. Ele é o edital já atualizado de 2022, tá bom? 2023, esse ano de residência, quem vai prestar a prova agora, tá? Então, vou baixar aqui, certo? Nós vamos até a página 19, que é a página que tá a parte da análise curricular, tá bom? Então, você vai ver aqui que quando a gente toca aqui, tem um item, o item 13 é só falando sobre a segunda etapa desse processo seletivo, tá? E você vê aqui que na primeira fase ele fala, ó, olha, a análise curricular, ela terá caráter classificatório na nota final. Então, isso significa que aqueles candidatos que foram bem na primeira etapa vão ter que também ir bem na segunda etapa para poderem ser aprovados, certo? E aqui nós começamos a ver algumas exigências, certo? Que o próprio edital ele traz. Então, ele deixa claro que todos os documentos que se pretende pontuar deverão ser preenchidos numa única vez no formulário de cadastro e envio dos documentos, conforme dispostos na tabela 1 e 2 do item. Então, o formulário de cadastro é justamente o formulário que eu acabei de apresentar para vocês, tá? E tudo vai acontecer por aquela plataforma. Não adianta você mandar
por fora. Nada vai ser avaliado fora daquela plataforma. Então não adianta, tipo, esqueci um certificado de monitoria. Não, gente, pelo amor de Deus, não dá para você mandar para um e-mail, não vai pontuar, tá? Eu sei que quando nós estamos na semana de prova, estamos na semana de fazer realmente a residência, é uma correria gigante, e pode acabar que você esqueça de mandar um certificado ou outro e querer mandar por fora. Então aqui não vai ter espaço. Outro ponto muito importante é que os documentos comprobatórios deverão ser enviados em arquivos salvos no formato PNG, JPG, JPEG ou PDF com tamanho máximo total de 20 megabytes para cada artigo. Então, cuidado, certo, com imagens. As imagens elas tendem a ter uma quantidade de megabytes maior. Cuidado também com anais de congressos científicos que você queira colocar, certo, lá naquele documento. São documentos grandes e o ideal é que você prepare o documento comprobatório que tanto esteja dentro dos formatos quanto que você tenha dentro do tamanho completo, tá bom? Existem alguns programas aqui na internet que você pode usar para diminuir o tamanho do arquivo e eu recomendo que você faça isso para manter aqui. É importante lembrar que existem milhares de pessoas se inscrevendo junto com você. E qualquer mínima razão que o avaliador tenha para te desclassificar, certo? Ele vai fazer isso. Outro ponto muito importante é que existem alguns geradores de PDF que geram PDF com senha. Então toma muito cuidado, certo? Por exemplo, o seu histórico escolar, ele pode ser emitido com uma senha. Essa senha às vezes é o seu CPF. Então toma muito cuidado para que esse documento não venha com senha. Se vier com senha, claro, eu faço o quê? Então você pode imprimir o seu PDF, certo? Você pode clicar aqui na abazinha do documento para imprimir e imprimir em outro formato sem esta senha que vai permitir com que o avaliador ele olhe, certo, o seu trabalho e consiga avaliar a veracidade do documento que você está avaliando. Outro ponto muito importante, tá? E que toca no pontinho que eu coloquei aqui de avaliação da veracidade é de que se você está enviando, certo, uma imagem, isso vale muito para certificados físicos. Certo? Então, nós na faculdade recebemos muitos certificados físicos, principalmente quem tá aqui na faculdade antes pandemia, né? Que era tudo realmente no presencial. Então, quando você receber lá o seu certificado, que você quiser tirar uma foto, então existe um aplicativo chamado Cam Scanner, que você pode escanear, certo? Você não precisa ter uma impressora para escanear, não. Você pode tirar uma foto e escanear e gerar o PDF com o seu telefone, no aplicativo Cam Scanner. Só que você tem que verificar se os dados que estão apresentados ali, eles conseguem ser vistos com clareza, certo? Não é, tá um pouco borradinho, tenta deixar o menos borrado possível, tá? Porque para a pessoa que vai avaliar o seu trabalho, ela consiga ver os números, ela consiga ver a carga horária, ela consiga ver as assinaturas, tá bom? E um ponto muito interessante é que não serão considerados e analisados documentos e títulos que não pertencem ao candidato. Isso parece um pouco óbvio, tá? Mas acontecem demais. Por exemplo, você ter a divulgação de um projeto de pesquisa, esse projeto de pesquisa, ele tá no nome do seu orientador, e aí você quer deixar anexado esse comprovando do projeto de pesquisa com o nome do seu orientador, porque você fez parte dele. Mas um ponto muito importante é que, se não tem o seu nome, isso não vai ser pontuado. Então já vai dando uma olhadinha, certo? Se o certificado que você tem hoje, ele tá no formato correto, se ele foi, com clareza, certo? Dos dados que estão expostos e que se tem o teu nome por completo, se tá tudo direitinho, tá? Então, em hipótese alguma, um ponto muito interessante do 3 é que não vai ser recebido arquivos fora do prazo, certo? Então, eu sei que isso acontece, as pessoas deixam para a última hora, é do ser humano procrastinar, mas toma muito cuidado. Também um ponto muito importante que ele deixa claro aqui é que não serão avaliados os documentos que foram enviados de forma diferente do estabelecido nesse edital, tá? Se ele está dizendo como ele quer que seja enviado, óbvio que ele não vai permitir coisas por fora, ok? Outro ponto, e o ponto C é, cuja fotocópia esteja ilegível, e isso vale para quem usar certos aplicativos de telefone ou impressora que não permita que você visualize a imagem, sem data de expedição, ou seja, todo certificado, certo, que você receber a partir de hoje. Cara, como é que eu sei que o certificado ele é válido? Um dos pontos, dos diversos pontos, é você verificar se ele tem a data em que ele foi emitido, certo? Então tem que estar descrito, não adianta você emitir um certificado e não ter a data em que ele foi, certo, emitido. É uma obrigatoriedade de todo o processo seletivo. Isso vale para mestrado, isso vale para doutorado, isso vale para residência médica, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, é algo que você tem que tomar cuidado, é algo que você tem que prestar atenção, porque senão você pode, infelizmente, perder a sua aprovação. Isso é bem sério, gente. Você pode perder a sua aprovação se você não tiver um certificado válido, certificado emitido no formato correto. Porque você, cara, mas eu fiz a monitoria, eu entendo o que você fez, eu entendo que você conseguiu, mas o processo seletivo, ele tem as exigências, e se você não preenche as exigências, você fica do lado de fora.
tá bom? Outro ponto aqui importante é apócrifos, quando exigível a assinatura. Claro, o que é apócrifo, certo? Apócrifos são assinaturas em que a sua veracidade ela consegue ser verificada, tá bom? Então, sempre coloquem assinaturas válidas, assinaturas em que a sua veracidade ela seja verificada, seja por um código de autentificação, seja porque tem um registro em um livro de certificados da sua universidade, tá bom? Ela tem que ser verificado, até porque estamos nos tratando de um processo seletivo. E tenha 100% de certeza que qualquer pessoa que tenha o poder de falsificar um certificado, ela vai fazer isso, porque ela sabe que pontua e sabe que tem vantagem, certo? Só que, óbvio, o processo seletivo ele tem formas de se munir. Como ele se protege? Ele se protege verificando as assinaturas que realmente podem ser verificadas a sua autenticidade. Então, sempre que você, certo, receber um certificado da sua universidade, veja se a assinatura ela é válida, tá? 2, existem diversas outras formas de você verificar, mas um exemplo, por exemplo, é se ela tem um código de autentificação. Isso é essencial. Mesmo se a assinatura ela for digital, ela deve ter um código de autentificação e verificação, tá? Seguimos aqui. Outro ponto importante para você entender se aqueles documentos que são enviados, eles estão, certo, no formato correto, é que nessa tabela 1 você vai observar que ele tem tanto o item do currículo que pontua, explicando como pontua, o total máximo de pontos e ele tem aqui uma descrição, ó, documento comprobatório. Então, ele descreve como é que ele quer que seja emitido esse documento. Então, por exemplo, aqui no histórico escolar, ele deixa bem claro, olha, nós queremos uma cópia do histórico escolar assinado pelo representante da instituição de ensino superior com o nome das disciplinas e as respectivas notas. Não serão pontuadas declarações apenas com a média ou o coeficiente de rendimento. E a ausência do histórico escolar não será pontuada, ou seja, a pontuação é 0. Então, quando você emitir, certo, o seu histórico escolar, veja muito bem se, primeiro, ele é um documento emitido pela sua instituição de ensino superior, se a sua faculdade ela emitiu. Geralmente a gente consegue emitir isso pelo próprio site, tá? Sai com o nome das disciplinas e sai com a respectiva nota. Não queira que seja emitido só com o seu IRA, com o seu índice de rendimento acadêmico, com sua média global. Esse não vai ser um documento válido, tá bom? E aí, você tem que fazer isso para todo documento que você for fazer. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui em monitoria. Então, no item 4, ele é bem claro, ó, monitoria em graduação devidamente cadastrada na pró-reitoria ou coordenação de graduação da instituição de ensino superior. Será considerado o semestre letivo, certo? O que é que eu tenho que ter no certificado? Tem que ter um certificado ou uma declaração emitido e assinado pelo representante da instituição de ensino superior. E um ponto importante da gente frisar aqui é que o representante da instituição de ensino superior não é, certo, o seu orientador. Certificados emitidos pelo orientador não são válidos, ok? Na maioria dos processos seletivos, eles não vão aceitar isso. Então, aqui o ENAR ele é muito claro de dizer que ele quer um certificado emitido pela sua faculdade e seja assinado por um representante oficial dela, ok? Então, gente, eu espero que agora você tenha entendido como construir, certo? E como organizar o seu currículo para enviar para o ENAR, certo? E toma muito cuidado, baixa o edital, anota todas essas especificações que eu trouxe para você aqui, porque infelizmente a partir do momento em que você não preenche esses critérios, óbvio, gente, não vai pontuar no seu currículo. Você não tendo essa pontuação vai comprometer a sua segunda etapa e mais importante ainda do que comprometer a sua segunda etapa é comprometer a sua aprovação. E ninguém merece ficar um ano inteiro, 2 anos da faculdade de medicina, certo? Ou 2 anos estudando para fazer uma prova de residência, e aí no final das contas você fez gastos com a inscrição, você fez gastos com a hospedagem, fez gastos com o cursinho, e não passar porque não tem um bom currículo, tá bom? E principalmente não passar porque você até tem um bom currículo, mas não soube apresentá-lo no formato correto. Então, presta muita atenção nesses tópicos, dá pausa nesse vídeo, volta, assiste, certo, ele por completo, devagarinho, e depois coloca aqui abaixo se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, tá bom? Eu vou ter o maior prazer de te responder. E um ponto muito importante que eu queria pedir é que se você gostou desse vídeo, se ele contribuiu para você em algum ponto, por favor, para mim significa muito, para você é pouco, mas clica aqui e dá uma curtida nesse vídeo que vai me incentivar cada vez mais a estar trazendo conteúdos como esse aqui no YouTube, tá bom? Então, muito obrigada pela sua participação, espero que você tenha gostado e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchauzinho!